de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? Sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer. Estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Estava nu e não me vestistes. Estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Estamos nós, na primeira leitura, naquilo que é chamado do núcleo da lei da santidade, presente no livro do Levítico, que é um dos que compõem as 5 narrativas do Pentateuco. Nestes livros, vemos as origens da humanidade e de Israel. E particularmente nesse livro do Levítico, recorda-se que a origem de Israel é uma vocação à santidade, que é, pois, o grande e maior imperativo do Antigo Testamento: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Imperativo, não é? Aquele modo que nós colocamos no verbo, ou aquele modo com relação às palavras que diz respeito a uma ordem. O imperativo de sede santos, que decorre de um indicativo: o Senhor é santo. E certamente, lendo este livro do Levítico, vemos que não faltam ritos, exigências, sentenças que têm como objetivo traduzir concretamente o que significa a santidade, mas que em si não são a santidade. Tanto que no Evangelho, e particularmente nas cartas do apóstolo Paulo, este imperativo é trazido de novo, mais uma vez, com relação à santidade. No entanto, algumas destas prescrições exigidas no livro do Levítico, no Novo Testamento, caducam. Elas deixam de ser importantes e são até apresentadas pelo Cristo, que as atravessa como um tabu ritual desnecessário. É o apóstolo Paulo quem faz notar, sobretudo na carta aos Gálatas, que a lei foi como que uma pedagoga que conduziu a Cristo. Então, o que permanece com relação à santidade é o seu conteúdo, o seu núcleo mais íntimo, que tem no Antigo Testamento, considerando que nós estamos dizendo de uma pedagogia, não é? De uma compreensão do povo que vai crescendo, alguns invólucros. Então, invólucros exteriores, os ritos, as exigências, os tabus,
as sentenças de uma coisa ainda mais profunda, qual seja a santidade. E o que é a santidade de relação? Sede santos, porque eu sou santo. Na medida em que próximo de Deus, em relação a Ele, na medida em que ser santo, senão compreendendo que a fonte da santidade é a relação com Deus. Por isso nós cantamos os mandamentos, são espírito e vida. Espírito, sopro, do mesmo modo que vida. Um imperativo de Deus. Por isso, agora, já não no Antigo Testamento, mas podendo beber da economia da nova e da eterna aliança, nós insistimos no dever da oração e dos sacramentos. Sem um tempo para rezar, sem uma pausa restauradora, sem um tu a tu, um face a face com Deus, sem nos alimentarmos dos sacramentos, não há possibilidade de nós sermos santos. Até será possível que nós tenhamos muitas exterioridades. Até será possível que a gente esteja acostumado a fazer este ou aquele rito. Pode ser até que nesse ou naquele dia do ano a gente deixe de comer carne, mas não haverá relação, profundidade, intimidade, vida nova segundo o Espírito, restauração e renovação interiores. A santidade, então, no Antigo Testamento, elevada à máxima potência em Jesus Cristo, já que, como lembra a carta aos Hebreus, no Antigo Testamento, Deus falou outrora de muitas vezes e de muitos modos, nestes tempos que são os últimos, nos falou através de Jesus Cristo. E a Dei Verbum, ecoando este texto, diz, escolheu nos falar em Jesus Cristo como a amigos. Então, a santidade, que é um imperativo de uma relação que nós estabelecemos com Deus, que quer se fazer nosso amigo, companheiro de nossa travessia, é o fluir natural em nós da experiência com Deus que se revelou na tradição de Israel. Guardemos isso. A santidade é fluidez, intimidade, reciprocidade, face a face, relacionamento com o Senhor, que se alimenta na nossa vida, sobretudo com a oração como uma experiência de intimidade profunda. Tanto melhor é a oração quando ela nos leva para aquele lugar onde as palavras se ausentam. Não é tanto a repetição, mas a oração é tanto mais verdadeira quando nós estamos suficientemente nos alimentando da presença de Deus, onde o nosso sorriso, nossa lágrima, o nosso respiro é a oração, né? Rezar é isso, antes de tudo. A vida interior sobrevive da oração e dos sacramentos, que são graças especiais que Deus nos concede para cada momento da nossa vida, e particularmente no tempo da Quaresma. Um sacramento todo especial é o sacramento da confissão. Já que a Quaresma, como lembra São Leão Magno, é o período de arrumar a casa por dentro. Por isso é tão bom, assim lhes aconselho, e também eu entrarei na estrada dos pecadores, que a gente possa procurar um padre para poder deixar-se reconciliar com Deus. Experimentar a graça que vem a nós neste sacramento da misericórdia de Deus, onde todos nós comparecemos a um juiz, mas onde todo mundo entra nesse tribunal sendo absolvido. Já viu que coisa mais esquisita? Porque o amor de Deus é avesso, não é? Todo mundo que ama está diante de uma experiência de saída, de perder-se de si e de um avesso profundo. Todos vamos à confissão como réus, se bem que de vez em quando a gente escuta mais coisas sobre o marido do que propriamente sobre os pecados. Mas quando uma pessoa tem lucidez diante de si e vai até o sacramento da confissão, ela vai com aquela que é a nossa condição de pó, de cinza, de pecado, de avesso, e sai absolvida pela misericórdia e pela graça de Deus. Vemos, a santidade é dever, vemos na primeira leitura. Em primeiro lugar, dever para com Deus. Em segundo lugar, dever para com o próximo. E cada versículo desta leitura que escutamos como primeira desta liturgia insiste nisso. Em primeiros preceitos, pedem uma consideração ao Deus que não pode ser profanado. Tem gente que acha que Deus é apenas profanado no carnaval. Pode ser que sim, mas ele também é profanado quando nós cristãos no supermercado não damos testemunho daquilo em que cremos. Ele também é profanado quando nós fazemos das nossas comunidades
não um jardim de Deus, mas um lugar de urticárias. Ele também é profanado lá onde nós devoramos os nossos irmãos. Ele também é profanado quando nós queremos circunscrevê-lo, limitá-lo no nosso movimento, na nossa perspectiva sobre ele, no nosso grupinho da paróquia, quando nós queremos domesticar Deus. Lá onde nós imaginamos que Deus se confunde com os nossos afetos, com os nossos sentimentos, com nossas pressuposições, com os nossos preconceitos. A gente não está diante de fé verdadeira, mas estamos diante de um ídolo que existe apenas para satisfazer o nosso capricho. Não o Deus vivo e verdadeiro, que habita desde sempre em luz inacessível, mas um Deus moldado à nossa imagem, à imagem do nosso movimento, do nosso grupo político ou da nossa frustração. Ele não se deixa confundir. Ele é o Senhor e pede que o seu nome não seja profanado. Nós trazemos como uma alcunha do que a gente é a partir da fé, o nome de cristãos. O que é ser cristão, senão alguém que é seguidor de Cristo? Que cada um de nós, sou o primeiro a escutar isso, se pergunte se nessa quaresma está se comportando de uma maneira digna deste nome, porque não é possível carregar o nome de cristão sem sê-lo de fato. Aqui, nessa consciência de que a gente não deve profanar o nome de Deus, me lembro de uma situação muito curiosa da vida de Alexandre Magno. Ele, numa das suas incursões, certa vez, encontrou um homem que havia sido pego roubando. E ele, então, diante do ladrão, ou do suspeito, que hoje não pode falar que é ladrão, né? Até que se prove o contrário, e dependendo, às vezes vai para a segunda, terceira instância, e aí não é ladrão, não. Mas aí, ladrão, naquela época podia chamar de ladrão. Aí Alexandre perguntou para ele assim, qual que é o seu nome? Ele diz assim, Alexandre. E Alexandre falou assim, então, ou você muda de nome, ou muda de vida. Então é bem isso, né? Ou nós, por conta da nossa relação com Deus, por trazermos em nós o nome de Cristo, porque fomos batizados no nome dele e lavados no seu sangue, ou a gente muda de vida a cada momento, ou temos que abandonar o nome de cristãos. Em segundo, se a santidade é dever com relação a Deus, ela é dever também com relação ao próximo. Mas a gente tem sempre uma tendência de imaginar que o próximo é aquele outro, né? Ou então o próximo é aquele levemente diferente da gente. E se for diferente demais, a gente não dá conta de amar. O próximo, inclusive, destaquemos aqui um dos versículos, versículo 13 da primeira leitura, é aquele que não pode ser explorado. Nós estamos numa sociedade da exploração, do abuso e do acúmulo, onde todos nós viramos mercadoria, os nossos filhos são mercadoria, nós somos mercadoria, basta sussurrar uma palavra do lado do celular e as redes sociais vão nos entregar várias opções daquilo que a gente acabou de dizer. E a palavra está nos alertando que nós não somos mercadoria, nem de nós para com a gente mesmo, porque pertencemos a Deus, e também o outro não é uma mercadoria, não está ao prazer de ser levado para lá e para cá como um objeto da nossa satisfação. O outro não pode ser explorado. Aqui, inclusive, se diz que quando nós retemos o salário de alguém, tem pessoa que paga 10 mil reais num iPhone, mas quer pedir desconto para o pintor. Aí a palavra diz, olha, quando nós retemos o salário justo de alguém, este pecado clama ao céu. Portanto, é uma profanação ao outro, que é o lugar sagrado onde Deus habita. Esta é a exigência do livro do Levítico e que se atualiza em Jesus Cristo. Vimos no Evangelho que nós percebamos que o outro, que o próximo, que é uma versão da nossa carne, como escutávamos ainda há alguns dias com a ajuda do profeta Isaías, o outro existe, tem valor e tem dignidade, para além dos nossos demandos, desmandos, para além dos nossos caprichos, para além da nossa ambição. E aí dirigimos o nosso olhar ao Evangelho. Jesus nos faz notar, nesse trecho belíssimo do evangelista Mateus, que é sempre uma provocação, porque a maior parte das vezes nós estamos distraídos. Como nos lembra Renato Russo na sua música Monte Castelo, só o amor conhece que é verdade. Estou acordado enquanto todos dormem, todos dormem, todos dormem. Nós estamos numa sociedade de grande sonolência.
A gente vai aos lugares, tira foto, exibe isso ou aquilo, mas não dá conta do detalhe e de perceber que o outro é rosto. O outro é rosto, e para citar Levinas, que é um filósofo de origem judaica, o outro sendo o rosto é uma epifania de Deus. E vemos isso no Evangelho que acabamos de escutar, este belíssimo e provocante texto, que é doce nos lábios, mas amargo no estômago. Porque este próximo sempre vem a nós quando a gente está com pressa. Porque este próximo sempre vem a nós no nosso condomínio, quando a gente não está muito bem assim. Porque este próximo sempre vem a nós quando a gente já deu várias oportunidades para ele se emendar. Porque este próximo é aquele a que nós arriscaríamos dizer que se é bandido tem que estar morto. E Jesus diz no Evangelho que não. Ele não diz que nós temos que fazer coisas a este próximo, a este pequeno, simplesmente em nome de Jesus, mas porque no pobre, no indigente, no doente, no preso, está o sacramento do próprio Cristo. Todos nós vamos ao sacrário piedosamente, e tem lives por aí que estão batendo recorde de madrugada, de gente rezando diante do Santíssimo Sacramento, e tem que ser assim mesmo. Nós não podemos imaginar que a vida, que a ação pastoral, ela tem a ver apenas com aquilo que a gente pode fazer do ponto de vista das nossas forças, porque senão a igreja vira uma ONG, e aí é um partido político. Não, temos que ter tempo, não vou dizer 2 horas ou necessariamente madrugada, mas temos que ter tempo diante do Senhor, em oração. Mas se na hóstia consagrada está o Cristo presente em corpo, sangue, alma e divindade, os pobres também são o sacramento de Jesus. E quem está dizendo isso não é teologia da libertação, não é comunismo disso ou daquilo, mas é o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus. Ele não diz, você deixou de fazer para uma pessoa o que deveria ter feito em meu nome. Ele nos interrogará sobre se nós deixamos de fazer a Ele, porque Ele estava presente no nu, no que tem fome, no que tem sede, no indigente, no doente, no que está preso. Portanto, chegamos a esta conclusão. Sem consideração com os últimos, com aqueles diante dos quais seria a nossa tentação, dizer que nós não temos nada a ver com as suas questões, diante dos quais a gente tenderia a ser indiferente, sem a consideração com os últimos, a igreja, que somos eu, você, cada um de nós, se desvirtua das suas origens e trai o seu futuro de redenção. Se desvirtua das suas origens, porque, como lembra o apóstolo Paulo, Cristo de rico que era, se fez pobre para nos enriquecer. Ele também, como lembra Santo Afonso Maria de Ligório, padeceu fome, frio. A ele, na gruta de Belém, faltou pão e fogo, lembra Santo Afonso. Portanto, esta é a nossa origem, a consideração com os últimos, com a viúva, com o órfão, com o desamparado. E sem esta consciência poderemos ser igreja de qualquer coisa, mas não seremos igreja de Jesus Cristo. Podemos ter os ritos, as vestes, as plumas e os paetês, mas seremos um sinal do anti-reino de Jesus. E desvirtuando-nos das nossas origens, nós iremos também trair o nosso futuro. Porque Jesus faz notar neste Evangelho que a pergunta que será feita não foi sobre as nossas novenas, nossas rezas de madrugada, sobre ter feito isso, aquilo, se padre disso ou daquilo, se tendo esse ou aquele título, mas se nós somos capazes de ter visto no outro o próprio Cristo e amado. No entardecer de nossas vidas, lembra São João da Cruz, nós seremos julgados pelo amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De louva. Aos céus nossas preces.